Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Não sei se para vocês é uma surpresa, mas o brasileiro é de direita. E quem diz isso é uma pesquisa aí encomendada pelo jornal O Globo, uma pesquisa que eles fazem anualmente, já tem uma série histórica aí, e a cada ano tem se mostrado aí um crescimento do número de brasileiros que se declaram de direita. Como é que é a metodologia da pesquisa? É feita uma pergunta para o entrevistado, né? Você se considera de esquerda ou de direita? Sendo que número 1 seria extrema esquerda e valor 10 seria extrema direita. Então, o entrevistado se posiciona livremente nesta escala. Em 2022, a pesquisa apontou que 18% dos entrevistados se declaram de extrema direita, pontuação 10, enquanto que 9% se declaram ali de extrema esquerda, nota 1 na escala. Bom, esta pesquisa aí, ela é muito dependente da forma como os entrevistados entendem o que é esquerda e o que é direita. Mas apontam uma certa tendência aí na população brasileira, mostrando que, de forma geral, o brasileiro está perdendo a vergonha de se declarar de direita. A direita está saindo do armário, como dizem aqui no Brasil. E isso aí tem a ver com algumas coisas que mudaram ao longo dos últimos anos. Tivemos um governo federal que se rotulava de direita, temos as redes sociais que permitem que as pessoas se encontrem, e estas redes sociais elas estão quebrando aquele monopólio da informação que era exercida aí pela grande mídia. Então, com a informação circulando aí de forma descentralizada, realmente as pessoas estão assumindo as posições que elas realmente têm, que elas realmente acreditam, e está sendo quebrado aquele tabu que já durava décadas aqui no Brasil, de que se declarar de direita realmente é uma coisa escandalosa, é um verdadeiro pecado, uma coisa que todo mundo mantinha em sigilo, não ousava se declarar de direita, mas o brasileiro já está perdendo a vergonha de se declarar de direita, e isso é bom para a democracia em geral, porque direita e esquerda são polarizações que existem na sociedade mesmo, né? Opõem ideias de forma meio binária. De um lado estariam ali os pródigos, do outro lado os austeros, de um lado você tem a liberdade econômica, do outro lado você tem o controle do Estado, enfim, a sociedade realmente se polariza, né, em vários assuntos. Mas eu diria que o resultado desta pesquisa ela depende muito da forma como o brasileiro entende esses dois conceitos, esquerda e direita, né? Na cabeça do brasileiro, o que é esquerda e o que é direita? Isso é um mistério. Aqui no canal já fiz um vídeo sobre isto, um vídeo onde você pode traçar o seu perfil ideológico com mais precisão. Lá naquele vídeo eu dividi as questões em 3 eixos, né? No eixo político, no eixo econômico e no eixo dos costumes. Então, para você dizer se você é de esquerda ou de direita, é uma coisa muito reducionista, uma coisa muito simplificadora. É preciso analisar suas visões em vários eixos, político, econômico e de costumes. No entanto, esta pesquisa aqui, pelo que eu entendi, ela está muito focada em questões do eixo dos costumes. As perguntas que foram feitas aí durante a pesquisa, elas falam sobre aspectos aí que polarizam a sociedade na questão dos costumes. Por exemplo, embora a população brasileira ainda seja muito conservadora em certos aspectos, por exemplo, na questão aí da legalização da interrupção da gravidez, ao longo da série histórica o brasileiro é fortemente contra, cerca de 75% da população em média é contra a interrupção da gravidez, mas a população já tem se mostrado assim, uma abertura a um liberalismo maior em outras questões. Por exemplo, a questão aqui da adoção de criança por casal gay. No passado a maioria era contra, hoje já inverteu-se, a maioria
com uma pequena diferença, aí já é a favor. Também tem a questão aqui sobre redução da maioridade penal. A maioria esmagadora dos brasileiros quer reduzir a maioridade penal, 70% dos brasileiros são a favor desta redução, mas no passado o número já foi maior ainda, 81% no passado queria reduzir a maioridade penal. Então o brasileiro está cedendo um pouco nessas questões aí. Também tem a questão aí do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Alguns anos atrás, 51% era contra, hoje apenas 44% são contra. Então vamos dizer, a sociedade está sempre em movimento, embora o brasileiro seja conservador na questão dos costumes, ele tem se liberalizado ao longo dos últimos anos aí, nessa questão dos costumes pelo menos. E a pergunta que eu não quero calar, né? Se a maioria da população brasileira é conservadora, como que nós estamos aí com um governo federal de esquerda? Bom, é aquela questão dos eixos, né? Embora no eixo dos costumes o brasileiro tenha uma propensão a ser mais conservador, mais à direita, na questão econômica, realmente o brasileiro tem uma certa propensão aí ao estado do bem-estar social, aquele estado paternalista que oferece bastante auxílios, cotas, vantagens. Então, no sentido econômico, o brasileiro joga mais do lado esquerdo da escala. E isso pode ter uma influência aí na eleição do governo federal. Então, de modo geral, esquerda e direita são conceitos polêmicos, na cabeça de cada um tem uma ideia diferente. Como eu digo, são vários eixos que têm que ser observados: questão política, questão econômica, questão de costumes. Tradicionalmente, quando as pessoas falam em esquerda e direita nos dias de hoje, elas estão pensando mais na área de costumes, e isso evidencia aí, só comprova um sentimento que todo mundo tem, que o brasileiro é conservador nas áreas de costumes. Obrigado por assistir. Fui.